Começaria por agradecer o convite e dizer, em nome da faculdade de onde venho, a Faculdade de Psicologia da Lusófona, mas também dizer-vos que quando aqui venho é um pouco como quando se regressa a uma casa onde se viveu há muitos anos e depois se volta um dia a ir lá fazer qualquer coisa. E normalmente, quando aqui passo, e já tem acontecido algumas vezes, é um pouco essa sensação ambivalente que me toca. Estamos já pelo que percebi, com o tempo um bocadinho cronometrado. Está muito calor nesta sala e estou-me a lembrar do que diz um amigo meu, que aliás o Dr. Pedro Lopes também conhece, que é o prior aqui de São Domingos. Ele diz que há missas de verão e missas de inverno. E as de verão têm que ser mais curtas. Portanto, eu vou fazer uma homilia curtinha, porque já estamos todos a ficar com os efeitos do maio quente. E a primeira questão que eu, aliás, pegando um pouco no que estive a ouvir com muita atenção e que apreciei muito, a primeira questão que nós temos aqui de abordar é, e a doutora Aurora referiu há pouco, o que é isto da idade. E a idade, antes de mais, é uma construção social. Quando é que se é velho? Bom, há uma crónica qualquer que dizia que o Nuno Álvares Pereira se retirou aos 30 e tal anos, já idoso. Hoje em dia, aos 30 e tal anos, anda a malta à procura de emprego. E não se considera idoso. A doutora dizia-nos que dentro de 5 anos é idosa. Bom, não sei se vai ser, porque provavelmente nós temos um conceito de idade interiorizado que resulta de quando a esperança média de vida era muito mais baixa. Hoje em dia, em que há uma esperança média de 83 anos, salvo erro, 82, qualquer coisa, para mulheres, um pouco menos para homens, logicamente nós temos de prolongar também, se isto fizesse sentido e devido que faça, mas prolongar os estadios da nossa evolução. E olhar para a idade enquanto uma construção social que de facto é muito mais do que um fenómeno, mas que ao mesmo tempo também começamos a erguer enquanto objeto de conhecimento. Porque estas áreas nós estamos aqui a falar, seja no direito, seja na área onde eu estou, são questões que muito recentes. E quando digo muito recentes, refiro-me às últimas décadas. Por exemplo, em Portugal, os trabalhos sobre terceira idade, sobre geriatria, sobre psicogerontologia, são trabalhos relativamente recentes. Estão agora a começar a emergir e restar-nos a saber se esta emergência da preocupação com a terceira idade corresponde a uma preocupação científica, técnica e social profunda, ou se também tem a ver com o facto de, rapidamente, muita gente ser apercebido no nosso país que a terceira idade será, no futuro, o núcleo de trabalho mais persistente. Pelas razões óbvias, porque cada vez a longevidade é maior. Cada vez a medicina vai possibilitando que a vida tenha mais anos, embora ainda não tenha conseguido dar mais vida aos anos. E temos esta pequena nuance que é fundamental para nós tentarmos compreender estes problemas. E normalmente toda a gente sente que envelhece e olhamos para os outros como velhos, regra geral, a partir do desgraçado dia em que o cidadão se reforma. E, queiramos ou não, a reforma é o limiar, é a fronteira da velhice. Porque, como há pouco foi referido pela doutora Aurora, nós temos também que prestar atenção a que a nossa sociedade, a nossa civilização, estão erguidas em princípios utilitários que provêm do século XVIII, dos Beccarias, dos Benthams, dos Schmitts e de outros senhores, que em alguns casos mais bem têm estado quietos sobre escrever, mas que nos levaram a ostracizar tudo quanto ainda hoje já não é útil. E este problema da utilidade é marcante. E da mesma maneira que há os depósitos das pessoas até serem úteis, há os depósitos ulteriores das pessoas depois de terem perdido a noção de utilidade. E a terceira idade, que por vezes é antecipada, porque aquilo que a forma como as sociedades olham para a terceira idade e a representam é a mesma com que olham para a média idade quando apareceu um AVC no percurso de vida das pessoas. Portanto, estamos novamente na questão epicentral, precisar de cuidados, ser dependente, perder a autonomia, e a autonomia perde-se com facilidade em qualquer idade. Pensemos no escalão dos 16 aos 25 anos, que é aquele onde há mais mortes e onde há mais problemas de perda de autonomia por efeitos de sinistralidade rodoviária, por exemplo,
e já sabemos um pouco de que é que estamos a falar. Mas há que perceber a construção de terceira idade um pouco dentro dos muros do gueto, daquilo que são guetos de silêncio. A terceira idade representa para a sociedade uma espécie de abolia, a perda da possibilidade de ter opinião, uma perda da vontade e uma derrota simbólica do sujeito quando se deixa ou é levado a mergulhar nas fronteiras de uma apatia social em que a idade o transforma e o converte. Mas temos de olhar para isto pensando também naquilo que nos é ensinado pela psicologia de desenvolvimento. Nós envelhecemos a partir do momento em que nascemos e constantemente nós passamos estações diferenciadas da nossa vida, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico. O físico vai-se cansando e sabemos que aos 40 anos todos nós temos o primeiro vestígio de velhice, que é esta coisa que eu acabei de pôr há pouco, porque já não se consegue ler ou escrever com os óculos com que desde pequenino se anda a ver os mosquitos na outra banda. Portanto, o primeiro sinal da idade. Aqui outros vão acrescendo e mais tarde a gente às vezes repara que a nossa prima que tem 70 anos já começa a repetir um bocadinho aquilo que dizia e diz como novidade o que ainda há 5 minutos tinha referido, e aquilo começa a incomodar e depois vem sempre alguém com ar de censura que diz: "Oh tia, já disse isso e tal, já chega." Ou seja, nós começamos a estigmatizar a idade pela sua própria evolução, porque olhamos para a idade, acima de tudo, com um medo terrível de lá chegarmos. Também temos o medo de lá não chegarmos. Mas se eu vos perguntar se estão aqui porquê? Presumo que algumas pessoas estejam aqui porque é necessário para o estágio. Não sei, mas uma boa maneira de encher seminários é com estagiários. Tenho experiência disso, estão ali duas, aliás. Mas há outras razões. Nós apaixonamos-nos, com aspas ou sem elas, pelos problemas da terceira idade, porque no fundo nós nos projetamos, nós antecipamos aquilo que será a nossa terceira idade. Para que lado é que eu irei? Quem é que me sairá ao lado? Um tipo iletrado, incontinente e chato, ou uma senhora mais simpática que do alto dos seus 78 anos ainda diga umas coisas certas, ainda tenha algum charme? E estas preocupações, parece que estou a brincar com elas, mas não estou, isto corresponde no fundo àquilo que é a nossa antecipação da crise e do sofrimento em que a idade se transforma. A velhice é a antecâmara, é o vestíbulo da morte. E por isso todos nós receamos a velhice, porque sabemos que se lá chegarmos, dali não passamos. Mesmo quando hoje fala de uma quarta idade, se calhar daqui a mais alguns anos, aqueles tipos iluminados que mandam em tudo até a nós da União Europeia, virão dizer: atenção, acrescentem a quinta idade, a sexta idade e o sábado de idade. Poderá dar-lhes para aí. Já acreditem em tudo vindo daqueles senhores. Mas, enfim, tudo quanto nós temos é, afinal de contas, um problema de saber que a idade é o limiar dos ciprestes derradeiros. Ou seja, é a fronteira do fim. E é isso que nos dói, é isso que nos incomoda. É isso que incomoda os idosos. Quando estão naquela situação, como dizia uma vez uma aluna minha, que trabalhou sobre este tema, ela dizia que o ser idoso e ver os outros morrer é como aqueles casamentos das primas, em que se pergunta: agora quando é que és tu? E aqui não é preciso ninguém perguntar ao vivo quando é que passas a cadáver. Ele próprio faz essa interrogação. Interpela-se constantemente sobre aquilo que poderá ser ou que será a sua mudança. Mas nós vivemos num contexto social que está muito mais prenhe de futilidades e que agarra as utilidades e exclui as inutilidades. É uma civilização um bocado de plástico em que andamos todos assim aos caídos e que representamos os idosos por diversas formas. Mas atenção, eu também sou muito crítico em relação à forma como a juventude, a meia-idade e aquelas idades todas de meia laranja vão tratando os idosos. Mas também temos de perceber o porquê. E há vários porquês e já lá irei. Ora, quando nós falamos de violência, a violência, já aqui foi dito, é sempre um ato de poder do mais forte contra o mais fraco. E a idade enfraquece, fragiliza, vulnerabiliza. Ser-se velho é ser-se vulnerável, estar mais exposto, desde mais exposto ao medo. Basta depois ver nos jornais aquelas notícias, grandes crimes, septuagenário, assassinado, e quem está a ler aquilo tem 80 e pensa: bom, já escapei, que agora a moda é com os 70 anos. Mas depois da notícia adiante, mataram o octogenário numa estrada, não sei o quê, para lhe roubarem 10 cêntimos. Ou seja, a própria comunicação social ainda exerce uma certa xenofobia, muitas vezes, em relação à terceira idade.
Eu não sei se o haver muitas coisas, muitos programas, muita história sobre a terceira idade, se não é também uma boa forma de estigmatizar, ou seja, de guetizar, como vos dizia há pouco. Mas esta violência, status de poder que se exerce sobre o outro mais fraco e mais fragilizado, é também uma forma muito assertiva de o sujeito se impor contra o outro, de anular a vontade, de, no fundo, haver aqui quase que o fenómeno da morte civil das leis antigas, em que agora temos ali o avôzinho e diz-lhe vai para o lar, baba-te, não incomodes, e eu, se puder, passo por aí no Natal. Mas sabemos que muitas vezes as pessoas põem os familiares no lar, vão lá pagar a conta, mas nem sequer sobem a escada porque têm a pressa de deixar um carro com 4 piscas e o polícia está mal disposto. Ou seja, há sempre uma possibilidade de irmos procrastinando aquilo que é a necessidade de dar algum acolhimento. É a ruptura psicoafetiva que se estabelece com a idade. E que muitas vezes é uma ruptura que eu diria quase de revanche. Já ouvi algumas pessoas falarem dos seus parentes próximos mais idosos, do estilo, ele também me fez quando eu era miúdo. Portanto, é uma espécie de troca reciprocitária, como diria Lipovetsky, que é utilizada em relação àqueles sujeitos. Mas sabemos que a terceira idade é a idade do abandono. Eu diria todos os abandonos. Também do autoabandono. Há velhotes que decidem abandonar-se. Quase que uma morte antecipada e voluntária, quando começa aquele discurso que todos nós já ouvimos, já cá não faço nada, porque é que eu ando aqui, porque é que Deus não me leva? Claro que sabemos que estes apelos, a regra geral, não correspondem à realidade. Mas sabemos que há um fenómeno muito importante, o suicídio na terceira idade. E sabemos, como diz o Daniel Sampaio, que ninguém morre sozinho, nem mesmo na terceira idade. E muitas vezes esse suicídio ainda é uma forma de apelar, assinar o livro de ponto à última da hora e dizer não me viram, mas eu estou aqui. É o problema das perdas e das rupturas da terceira idade. A idade vai-nos fazendo perder várias coisas, ao nível cognitivo, também ao nível afetivo. E eu penso que muitas vezes as perdas afetivas são mais pesadas, mais onerosas do que aquilo que são as perdas cognitivas. É o tempo da desesperança, que depois nos aparece na inanição, na subnutrição, na desidratação. Porque é que há tanta gente que morre no verão no nosso país e nos países que têm verões quentes, sobretudo na cultura ocidental? Como é que nós explicamos, por exemplo, que esta época começa a encher os hospitais de doentes idosos, alguns dos quais já estavam acamados, e que, por vezes, a família que vai ao hospital levá-los deixa um número de telefone falso, uma morada inexistente de uma outra localidade qualquer. E sabemos que nos hospitais há velhotes que passam o Natal, a Páscoa, agora os feriados de junho, seguramente, então este ano isto está a ponto, é uma festa, e que acabam por estar ali, por não terem onde estar, por uma incapacidade, uma ausência de vontade de lhe prestar cuidados. Nós sabemos que ter alguém dependente que é algo trabalhoso. Sabemos que é complicado. A perda da locomoção, a perda de alguns sentidos, a perda das faculdades cognitivas. Mas aqui é que começa a verificar-se a falha da solidariedade social que existe com grande incidência nas sociedades atuais. Depois, o problema das geografias psicoafetivas. Se olharmos em nosso redor em Lisboa, nós vemos uma cidade envelhecida, os prédios velhos habitados por pessoas quase tão velhas como os prédios. Onde é que moram as famílias? Em sítios altamente interessantes, bonitos, bem enquadrados paisagisticamente. Estou a pensar em Massamá, no Cacém, na Cova da Moura, na Amadora e outros sítios que são autênticos paraísos urbanísticos. Mas os idosos estão cá. Mas isto pressupõe o quê? Uma ruptura. Uma ruptura ainda por cima com pessoas que ficam a morar em quartos andares da Lisboa Pombalina ou pré-Pombalina, cujas escadas são terríveis, que mesmo nós a andar relativamente bem e sem bengalas nem andarilhos, temos dificuldade em descer e em subir. E depois cria-se aqui o espaço do isolamento. É o abandono que se reforça, a incapacidade de ficar abaixo. Bom, há serviços camarários que fazem isso. De facto há, ainda bem. Às vezes isso acontece. E também há serviços privados, só que são caríssimos e são negligentes. Só um exemplo para ter uma noção do que estou a falar. Uma empresa que existiu, existe, a Expresso Vida, um dia esqueceu-se de pôr o cinto numa senhora que transportou. Em vez de a transportar para casa, transportou para São José. Numa travagem, a senhora esborrachou a cara no vidro. Estou-vos a falar de uma coisa com alguém que deviam ser cuidadores formais.
Isto aconteceu no nosso país, na nossa cidade, há poucos anos. E não aconteceu nada, porque em Portugal normalmente não acontece nada quando acontecem coisas desta natureza. Porque quando o sujeito em causa é um idoso, ele já não tem poder reivindicativo, que é o que falha aos idosos. A falta de poder reivindicativo. Já não se manifestam, já não foram à manifestação de 12 de março, já não têm tempo de antena, já não têm, no fundo, aquilo que são as condições para esgrimir socialmente pelos seus direitos. Por isso faz muita falta a constituição de uma declaração de direitos e deveres das pessoas de idade maior. Depois, a necessidade que nós aqui temos de alterar radicalmente tudo isto, uma mudança de paradigma que faz falta. É necessário deixarmos de olhar apenas as questões sobre o necessário apoio económico, fundamental, sobre o necessário apoio social, fundamental, mas olharmos para outras perspectivas. A perspectiva da integridade do sujeito, nomeadamente aquilo que passará por um apoio psicológico, que eu nunca vi em lado nenhum. Nós criámos na Lusófona, na Faculdade de Psicologia, criámos um serviço para apoio domiciliário psicológico. Mas isto ainda é muito pouco. Isto ainda não é nada de nervosia. E é importante que isso se faça, porque a forma de reatar vínculos, de não permitir que se desfaçam os nós na terceira idade, é justamente a tentativa de contacto. E vocês, quando passam nos jardins de Lisboa e passeiam por aí, veem os idosos muitas vezes naquela expectativa de quem espera coisa nenhuma, e aí são os espaços privilegiados para se poder fazer uma intervenção que será reprogramadora e restauradora, ou pelo menos retemperadora, dos idosos. Depois, como dizia há pouco a doutora Aurora, há uma morte simbólica que... quem foi a doutora que disse? Não disse, desculpe. Que é o problema também do género. O ser-se mulher e idosa são dois males num só, na nossa sociedade. A violência torna-se aí mais facilitada. E até se pensará que já poderá haver um treino de violência. Mas esta violência, não estou a pensar apenas na física, não estou a pensar apenas nos sequestros, aquilo que com a APAV nós demos uma contribuição neste domínio. Estou a pensar sobretudo na violência sempre psicológica, na violência sexual, que já aqui foi falada. Quem não se lembra daquele tipo na Bélgica que foi preso, que tem uma patologia, enfim, uma parafilia, provavelmente gerontofilia, e que andava a violar idosas, quanto mais em coma melhor. E foi apanhado no fim de violar não sei quantas dezenas de idosas no hospital. Eu não sei o que é que aconteceu a este homem, agora imagino o que aconteceu àquelas idosas. Reparem que estamos aqui a falar de situações em que até estes problemas acontecem. Mas, por outro lado, nós todos temos uma nuvem de fumo sobre os olhos quando toca a pensarmos, e sobretudo naquilo que seja a nossa família, que os idosos têm direito a uma sexualidade para além de certa idade. Ainda achamos que o tio, que agora tem 78 anos e arranjou uma namorada jovem de 75, que o tio está gagá. Eventualmente ele vai tentar interditar. Não vá o diabo do tio fazer testamento àquela jovem de 75 anos. E lá se vai a nossa herança. E então aqui tocamos num outro problema, os chaqueiranças. Os chaqueiranças que às vezes também são lares. Os chaqueiranças que às vezes são os parentes afastados, próximos assim ao assado, aquele caso que há pouco o doutor Pedro Lopes referia, e que são de facto casos importantes. Quem não se lembra da tia Patrocínio na relíquia do Essa? Essa deu a volta, a tia Patrocínio deu a volta ao filme, mas quantas vezes isto não resulta? Conheço um senhor há mais de 40 anos que, não vou dizer o nome dele, embora me apetecesse, mora aqui perto de Lisboa. A profissão do homem desde há 30 anos é tomar conta de idosas. Está rico, ou não está tanto, porque há casinos clandestinos onde ele desfaz as heranças, mas contabilizada já vai em 5 heranças nos últimos anos. Portanto, até essa questão nós temos de lhe prestar muita atenção. Finalmente, queria-vos falar daquilo que vos prometi no início. Quando nós falamos de terceira idade e falamos de uma cidadania deficitária que de facto existe, e é necessário uma mudança de modelo que permita uma cidadania plena, com direitos, com deveres, com integração social. É necessário que se promova a inclusão dos idosos. Isso é uma das coisas que ainda não se faz muito, mas que eu tenho esperança que nas próximas décadas, sobretudo as gerações dos que agora são nossos alunos, consiga fazer aqui, operar alguma mudança.
Mas queria-vos chamar a atenção para dois aspectos. O medo. O medo dos idosos se queixarem. E se nós sabemos, e está mais que estudado e demonstrado pela ciência, que as mulheres vítimas de violência têm problemas em se queixar pelo medo das represálias, pela falta de apoio, o idoso, normalmente, quando é vítima de violência, quando muito, tem-se a ele e à mulher ou ao marido. Há 15 dias, soube de um caso de dois senhores, antigos professores, que foram quase em fuga para um lar, porque já não conseguiam aguentar os maus tratos físicos e psicológicos infligidos pelo filho. E quando o pai foi chamado à polícia, porque a mulher tinha feito queixa, ele chegou lá e negou tudo. Apesar de estar no lar, permanece com medo. Última questão, eu acho que é muito importante. Não estou aqui para desculpabilizar ninguém, nem para coitadificar ninguém. Eu acho que a violência contra idosos só se resolve com um incremento da severização penalizadora. Nestas questões da violência familiar, eu sou muito repressivo. Ou há penalização a sério, ou se ficamos por medidas nem cá nem lá, não adiantamos nada. Mas há uma coisa que é chamar a vossa atenção. Há situações graves nos cuidadores formais e informais de stress. E o stress é uma doença. Tomar conta de um idoso durante vários anos faz adoecer a pessoa. Transforma-a em codependente, tal como acontece no plano dos comportamentos aditivos, das drogas, etc. Tomar conta de um idoso é muitas vezes fonte de burnout, de um estado de exaustão em que as pessoas têm muita dificuldade em gerir a sua própria vida e a agenda de cuidador, têm ao mesmo tempo frequentemente o trabalho. Muitas vezes têm uma mãe ou um pai nessa situação e têm os filhos, e às vezes a segunda camada de filhos, portanto ainda muito pequenos, em que já não estamos nos modelos da família alargada, mas da família nuclear, e que com alguma frequência é necessário o novo reagrupamento e que se faz, e as pessoas, normalmente as mulheres, que sofrem mais aí que os homens, como sempre, ficam espartilhadas entre os cuidados aos filhos, aos descendentes, os cuidados ou à mãe ou à sogra, a sua vida profissional, etc. E estas questões do burnout, falamos de uma doença e grave, que é necessário haver apoio. Apoio dos dispositivos de controle social, dos dispositivos reguladores. É necessário, de facto, trabalhar esta realidade. Por vezes, quando morre um idoso, ao fim de 5, 6, 10 anos de perda de autonomia, o grande problema que se coloca a seguir, como diria o Fernando Assis Pacheco, é cuidar dos vivos, ou do vivo, que tomou conta dele. E são pessoas que às vezes ficam desorganizadas, elas próprias em registro de perda de autonomia. E falamos às vezes, muitas vezes, de homens e sobretudo de mulheres que chegam aos 60 e tal anos, quando morre a mãe ou morre o pai, gastaram os últimos 10 anos da sua vida, em grande parte, prestando de cuidados. Ninguém consegue ter toda a pachorra do mundo. Uma coisa é nós, em teoria, acharmos que, outra coisa é, na prática, passarmos por. São coisas completamente diferentes. E quando a mãe ou o pai morrem, ainda há aquelas pessoas que comentam, agora anda mais aliviada, anda mais ligeira. Isto ouve-se, porque Portugal é o país da má língua, entre outras coisas. Mas estas pessoas, muitas vezes, alguns meses passados após a morte do dependente, começam os problemas da culpabilização, começam os problemas a roer o indivíduo, até porque, no fundo, também já está na fase da terceira idade, ou seja, quadros dramáticos em que se juntaram cuidador e cuidado, ambos idosos. Conheci um caso de uma mãe que morreu aos 98, a filha tinha 81. Acho que não é preciso dizer mais nada. Mas isto significa que o nosso olhar deve ser assertivo e incisivo, mas também devemos compreender que falamos de oceanos muito complicados, onde por vezes é difícil encontrar uma rota certa da navegação. Obrigado.